E aí galera, quem tá falando é o Leonardo do Cortes da Maromba. E no primeiro mês monetizado eu já fiz mais de R$ 3.000 fazendo o curso desse cara. Se você quer trabalhar em casa como eu, ganhando dinheiro na internet, é só acessar o primeiro link da descrição. Na verdade, eu vou te falar a expressão correta, porque quando a gente está à frente de uma droga, você tem o uso, o mau uso e o abuso. Tá? Eu tenho um paciente que tem um déficit hormonal incorrigível. Tá? Prescrevo testosterona. Está indicado, isso é uso. Né? Ele tem, por exemplo, um hipogonadismo hipergonadotrófico. Ele é incapaz de produzir testosterona, tem todos os efeitos e está todo sob os riscos de não ter esse hormônio funcionante. Porque o hormônio é que nem sal, Ivan. Muito é ruim, mas pouco é ruim igual. Os sintomas de síndrome de insuficiência parcial androgênica são os mesmos de hiperandrogenismo. É o mesmo sintoma. Aumento da gordura abdominal, aumento do risco de AVC, aumento do risco de doença cardiovascular, piora da função cognitiva, alteração da sensação de saciedade, fome, regulação disso. Tá? Eu tenho mau uso. Então, se você buscar na literatura, né, algumas síndromes depression-like, algumas, não todas, elas reagem positivamente ao uso da testosterona. Síndromes? Depression-like são como depressões, como uma depressão, Sim. né? Mas por quê? Porque é aquilo que eu te falei, a testosterona ela muda a conformação, ela muda a função do cérebro e aumenta a percepção de beta-endorfina, tá? Então, essas síndromes como depressão, depression-like, elas, simulando essa depressão, elas acabam respondendo positivamente ao uso de testosterona. Testosterona é o tratamento para depressão? Não é. O tratamento para depressão é antidepressivo. Mas, né, é uma linha de tratamento de apoio secundário, terciário, quando existe refratariedade ao tratamento com antidepressivo. Tá na literatura. Tá? Você tem trabalho de 2004 falando isso, para homens e mulheres. Tá? Agora tem o abuso. Abuso não é a quantidade, Ivan. Abuso é quando você não tem indicação nenhuma E tá usando. e está usando. Isso, por exemplo, o chip da beleza. Existe indicação de caçar beleza através de um implante hormonal? Não, não existe. Né? As pessoas colocam porque elas querem atingir ou elas acreditam que aquele uso vai fazer com que elas atinjam aquele determinado resultado. Isso não é verdade. Simplesmente não é verdade. Até porque você não pode acreditar aquilo que você acha de melhora como de fato uma melhora franca. Então, até no monte de... mas engrossou minha coxa. Mas você viu que seu abdômen ele tá redondíssimo? Né? O que aconteceu com a sua voz? A menina tem que falar baixo, por quê? Porque ela falando baixo, ela consegue falar fino. Porque se ela for falar alto, Ivan, porra! E é impressionante a quantidade de mulheres que a gente nota com essa, né? E não fica. Fica. É estranho. É no mínimo o que a gente chama de mixed feelings. É um sentimento misto, né? É uma estranheza. Né? De novo, sem julgar. Isso é o que é. Né? É o que existe, é o que acontece. Então o abuso não é a quantidade, é o uso sem a indicação. Então quando a gente atende uma pessoa numa situação de abuso, ou seja, ela usa sem uma indicação específica, o que a gente tem? A gente tem colaterais, que são os efeitos que vêm junto com o esteroide, que são indesejados. Aí você tem uma outra classe de efeitos, que são os efeitos adversos, os que podem acontecer. E o que eu não gosto? Eu não gosto porque o pessoal que é contra o esteroide, né, que, aliás, não é que é contra, porque todos os médicos são contra o abuso, Ivan. Mas as pessoas, elas se colocam como se fosse meio que time de futebol. Né? Eu sou contra essa droga. Não, o médico ele não é contra a droga. O médico, na minha opinião, ele tem que ser a favor do uso quando tem indicação e contra o uso, né? Ou cogitar o uso quando não existe essa indicação. Então quem fica levantando bandeira e fazendo, né, tanto para um lado quanto para outro, que são os extremos, né, para mim precisa de uma correção de curso. Por quê? Porque se você fica levantando essa bandeira contra, você não consegue sensibilizar o seu paciente. Sendo que só bastava mostrar e falar assim, cara, tem colateral. Você quer sentir isso? Porque assim, isso você sentir, o que vai representar para a tua vida? A pessoa vai mesmo, mais bônus ou mais ônus? A pessoa mesmo pesa e fala, realmente, isso daí eu não quero. Não quero. E assim, o que é esse desnível? Né? Os adoradores dos implantes hormonais, eles falam que é tudo de bom. Tem cara que fala que cura o câncer, que nem um maluco que dava
curso por ali, né? Uhum. Que não era da medicina, era de outra área. Mas ele falava que curava câncer, né? Falava que tratava acne com testosterona. Meu Deus do céu, Que maluco. tem que dar um remédio. Do outro lado, o pessoal que é contra, né? Faz uma propaganda difamatória. Não é assim que você conquista alguma coisa. Porque quando você difama um processo, você julga o paciente que está naquela situação. E está lá no juramento de Hipócrates, não julgar. E essas pessoas, elas fazem o quê? Pegam os efeitos adversos e falam que eles são efeitos colaterais. Está errado, não é. O efeito adverso é efeito adverso.